E aí, meus nobres? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu trago a parte 19 de Goku, Deus da Destruição do Universo 18. Deixem seus likes caso gostarem. E se inscrevam aqui no canal também. Vamos começar. Já haviam se passado 5 meses desde a visita do Vegeta. Goku e os 3 Saiyajins não pararam de treinar um dia sequer. Kuro já conseguiu controlar 5% do seu poder da destruição. Naruto finalmente conseguiu se transformar em Super Saiyajin. Goten conseguiu a fase 2 do Super Saiyajin. Goku aumentou bastante seu poder. Um dia o cajado da Mikoshi brilhou, e quando ela foi verificar o que era, ela viu que havia algo de errado em um planeta Terra. E rapidamente ela avisou o Goku. Os 3 estavam se preparando para partir. Vocês estão treinando bem, descansem por hoje. Vocês 3 merecem. Os 3 Saiyajins ficaram felizes ao ouvir isso. Então vamos, garotas. Vamos tentar achar os últimos membros pro nosso time nessa viagem. Então pode ser que vamos demorar bastante, então amanhã vocês 3 vão voltar a treinar como sempre. Os 3 Saiyajins balançaram a cabeça, obedecendo o que Goku disse. Mikoshi abriu um portal e as anjas junto com Goku entraram, e depois de 5 segundos eles saíram do portal. Os 3 notaram que eles estavam no espaço e na sua frente estava um planeta Terra. O planeta não parecia ter nada de diferente até que Goku sentiu vários ki, esses que eram acima de um mortal qualquer. Mas não era nada surpreendente, pois os Saiyajins do planeta Baraki tinham um ki 1000 vezes maior do que os que Goku estava sentindo. Mas havia um ki em particular que chamou a atenção do Goku e os mesmo pras anjas. Garotas, por acaso nesse universo existe uma raça chamada os Gatos da Destruição? Sim, Goku, mas essa raça não costuma ficar em um só planeta. A maioria da raça estão espalhados pelo universo e só em alguns casos uma parte da raça fica em um planeta. Claro, não são muitos, apenas alguns. Entendo. Bom, pelo visto está acontecendo uma luta entre um dessa raça contra algo deste planeta Terra. Podem me mostrar qual é o motivo da luta? Claro, Goku-kun. As 2 anjas responderam ao mesmo tempo. Towa fez um holograma sobre tudo o que aconteceu antes deles chegarem até o planeta. E era o seguinte. Neste planeta Terra haviam vários deuses, entre eles os supostos deuses mais fortes eram os deuses do Olimpo. Especificamente 3 deuses desse panteão, esses eram Zeus, Hades e Poseidon. Esses eram os supostos deuses mais poderosos, não só desse planeta, mas também do universo. Isso irritou bastante o Goku, voltando para a explicação e narração de Towa. E nesse planeta existem monstros humanoides gigantes que se chamam de Titãs. E havia uma titã que foi a responsável pela luta que estava acontecendo no presente, essa era a Titã Gaia. Ela havia criado um monstro colossal, ela criou esse monstro com um único objetivo, que era matar Zeus. E esse monstro conseguiu vencer os Zeus, mas o monstro não o matou. Ele apenas aprisionou Zeus em uma caverna sem seus braços e sem suas pernas. Agora esse titã, cujo nome é Tifão, ele está em uma batalha com um da raça dos Gatos da Destruição. E este parece não saber e nem conhecer a sua raça. Goku ficou intrigado pelo que Towa disse, então ele pediu para ela mostrar a história do sujeito que estava lutando contra o titã Tifão. Towa mostrou a história do sujeito com outro holograma, e a história dele era a seguinte. Quando ele nasceu, seu poder era o menor de sua raça, ele era tão fraco que até um humano poderia derrotá-lo. Seus pais o odiavam por isso, pois seus pais diferente dele eram poderosos. E por eles sentirem desgosto e ódio por seus filhos, eles o enviaram à Terra quando ele ainda era uma criança. Quando ele chegou na Terra, como ele era apenas uma criança, ele não sabia de nada, nem mesmo andar direito. Foi aí que alguns sujeitos o encontraram e junto dele havia um bilhete, com apenas uma palavra ou melhor o nome. Anubis. Esse era o nome dele. Anos se passaram, os sujeitos que o encontraram queriam vendê-lo em uma cidade para alguém. Foi aí que o ser o achou, uma noite quando todos estavam dormindo.
Uma forte luz surgiu no céu, e também algo começou a descer em alta velocidade. Nesse momento Ok estava se aproximando da cidade. Chegou perto o suficiente para termos uma noção do que se tratava. E era uma enorme esfera de fogo que se assemelhava ao Sol. Quando a esfera de fogo colidiu com a cidade, daria para ver de longe uma explosão. Mas a explosão só foi forte o bastante para devastar metade da cidade, e por sorte o pequeno Anubis não estava na área que foi destruída. Um ser começou a descer do céu, e as pessoas que saíram das suas casas e as pessoas que estavam feridas, pois elas estavam perto da área que foi destruída. Todos viram um ser gigante com a cabeça de um falcão e com corpo de homem. Esse era Ra, o deus egípcio do sol, e o mais forte dos deuses egípcio. Ra foi até onde Anubis estava preso, e o libertou da jaula. Depois ele pegou Anubis no colo, e começou a levitar levando Anubis consigo. Mas antes de ele ir embora, Ra olhou para trás na direção da cidade. Ele levantou seu braço, e em sua mão esquerda um grande sol começou a se formar. Ra lançou o sol na cidade, que foi completamente dizimada. No dia seguinte, Anubis acordou em uma cama. Ele olhou ao seu redor e não viu ninguém. Até que alguém abriu a porta. Anubis viu que era Ra. Ra começou a se aproximar de Anubis, e Anubis estava com um pouco de medo, pois Ra era enorme e ele emanava uma aura de poder e autoridade. Ra estava na frente de Anubis o encarando. Ra levantou sua mão e ele aproximou ela a Anubis. E Anubis fechou seus olhos, pensando que Ra iria machucá-lo, mas não foi assim. Anubis sentiu que algo acariciava sua cabeça. Quando ele abriu seus olhos, ele viu que era Ra. Como você está se sentindo, criança? Anubis não falou nada, pois ele também não sabia falar ainda. A partir de hoje essa será sua casa. Eu sinto um grande poder oculto em você. Quando você alcançar a idade certa eu irei te treinar. Quem sabe, você não acabe se tornando um deus egípcio. Time skip. Anos se passaram e Anubis já tinha seus 8 anos de idade. Anubis conheceu os filhos de Ra, que eram Sete, o deus do caos egípcio; Osíris, o deus da vida; e Tot, o deus do conhecimento. Anubis e Osíris e Tot se deram muito bem, mas a relação de Anubis e Sete não era nada boa. Sete odiava Anubis, mas Anubis nem ligava para isso. Anos e anos se passaram e outros deuses surgiram. Ra treinou bastante o Anubis. Anubis com muito esforço conseguiu ser um deus egípcio. Anubis conheceu vários deuses de outros panteões. Havia um boato tanto no Egito quanto nas outras mitologias, que Anubis era muito mais forte do que o próprio Ra. Ra era considerado o terceiro deus mais poderoso de todas as mitologias, ficando atrás apenas de Odin, o líder dos deuses nórdicos, e de Zeus, mas todos os deuses sempre zombavam desse boato, pois eles conheciam a história de Anubis na Terra, e por isso Anubis era desprezado por muitos deuses. Exceto no Egito, com exceção de Sete, já havia se passado 1000 anos desde que Anubis se tornou um deus. Ele fazia bem o seu trabalho, até que um dia todas as mitologias receberam a notícia de que Zeus havia sido derrotado. De primeira ninguém acreditou nisso, mas com o passar dos dias, vários deuses de todas as mitologias estavam sendo mortos. Demorou um tempo ao descobrirem que era um titã que estava fazendo todo esse estrago. Muitos deuses tentaram desafiar o Tifão, mas o resultado era mais que óbvio. Todos acabavam morrendo da pior forma possível. Até que finalmente Tifão pisou no território dos deuses egípcios. Os egípcios até deram um pouco de trabalho pro Tifão. Isso até descobrirem que ele nem mesmo estava tomando a luta entre eles a sério. A maioria dos deuses egípcios estavam mortos, menos Anubis, Osíris e Ra. Os três estavam tentando planejar algo para acabar com Tifão, mas eles não conseguiram, pois Tifão achou eles. E uma feroz batalha foi travada entre Ra e Tifão. Osíris até tentou ajudar, mas Tifão matou decapitando Osíris. Anubis e Ra, ao verem isso, se encheram de ódio e foram atacar o Tifão. E dessa vez Tifão começou a ter problemas, mas em um descuido de Ra, Tifão conseguiu atravessar o peito de Ra com um raio. Ra caiu morto no chão. Anubis, ao ver isso, ficou imóvel.
Tifão começou a zombar de Anubis por achar que Anubis estava com medo dele. Mal sabia Tifão que matar Ra traria uma grande consequência. Anubis começou a liberar 0,001% de todo o seu poder. Tifão, ao sentir o poder de Anubis, seu corpo inteiro estremeceu. Anubis olhou para Tifão com um olhar sombrio. Seus olhos estavam brilhando com uma cor roxa. Uma aura também roxa estava em volta do corpo de Anubis. Anubis abaixou sua cabeça, e depois a levantou dando um rugido estrondoso de um monstro com muita fúria. O rugido de Anubis foi tão forte que fez toda a Terra tremer, não só a Terra, quase todo o sistema solar tremeu com o rugido de Anubis. Ondas enormes nunca antes vistas apareceram em vários lugares do mundo. Furacões com uma força inimaginável estavam destruindo tudo. Vulcões entraram em erupção, terremotos apareceram em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. 95% de toda a vida na Terra já não existia. Anubis não perdeu tempo e foi logo para cima do Tifão. Ambos estavam travando uma batalha feroz. Cada soco dos dois fazia a Terra tremer ainda mais. O barulho do soco dos dois podiam ser escutados até mesmo no espaço longe da Terra. Voltando pro presente. Goku estava surpreso pelo combate entre os dois. Goku sentiu pena de Anubis, pois suas histórias eram bem parecidas. Goku estava pensando em algo. Anubis tinha um grande potencial dentro de si. Um potencial que devia ser despertado. Garotas, vamos até esse planeta. Sim, Goku-kun. Os três foram até a Terra, e cada vez que eles estavam se aproximando, eles ouviram o som dos socos de Anubis e Tifão. Os três chegaram até o planeta e começaram a baixar até o chão. Goku olhou ao redor e viu que todo o planeta estava destruindo. Ele já nem conseguia sentir a presença de nenhum ser vivo exceto Anubis e Tifão. Goku viu de longe o Titã Tifão. Goku se surpreendeu um pouco pelo tamanho dele, pois no holograma não mostrava a verdadeira altura do Tifão. Goku notou que o Titã estava cheio de feridas mortais caído no chão. E também que ele estava com a maior parte do seu lado esquerdo do corpo destruindo, tendo apenas um braço. Goku também notou que ele estava sem uma perna. Os três voaram até o local onde estavam Anubis e Tifão. Ao chegarem lá, Goku viu Anubis em cima do peito do Tifão. Tifão parecia implorar pela vida, mas Anubis parecia nem ligar para isso. E com uma esfera de energia roxa, que Goku logo reconheceu. Aquela esfera roxa era um Hakai, mas era um Hakai incompleto. Pois além de ser muito fraco, não tinha nem metade do poder destrutivo que um Hakai completamente tem. Anubis arremessou o Hakai na cabeça do Tifão, que logo começou a ser desintegrado. Tifão gritava de muita dor. Goku e as anjas começaram a se aproximar de Anubis. O mesmo notou a presença do Goku e das anjas. E como ele ainda estava com muita raiva, ele não tinha total controle sobre si. Anubis foi a uma grande velocidade para cima do Goku, que aparentava ter zero preocupação. Anubis deu um soco no rosto do Goku, mas antes que o punho acertasse o rosto do Goku, o punho de Anubis foi parado com apenas uma mão. Que interessante. Seu domínio sobre o Hakai, embora fraco, e muito surpreendente que um mortal mesmo sem um treino certo consiga utilizá-lo. Você será de grande ajuda para mim. E talvez, apenas talvez, você consiga acabar se tornando meu sucessor a Hakaishin. Com um golpe na nuca, Anubis foi nocauteado. Vamos, garotas, esse planeta já não tem salvação. Os quatro saíram da Terra, e antes que Goku fosse embora, ele deu um olhar pro planeta, que embora não fosse a Terra que ele cresceu, Goku sentiu uma nostalgia, pois ele lembrou dos velhos momentos com seus antigos amigos. E assim os quatro saíram daquela dimensão. Voltando ao planeta do Goku, quando eles chegaram, os Saiyajins foram recebê-los. Os três se surpreenderam quando viram Anubis. Goku pediu para que Towa curasse Anubis. Enquanto Towa curava o Anubis, Goku contou sobre a história do Anubis. Os três Saiyajins sentiram pena pelo Anubis. Goku se aproximou da Mikoshi para perguntar uma coisa. Mikoshi, eu queria saber se em algum lugar do universo existem umas esferas chamadas Esferas do Dragão.
Mikoshi olhou no seu cajado, e depois olhou de novo pro Goku. Sim, Goku, existem essas esferas, elas estão espalhadas em um estranho planeta. Goku mostrou um sorriso que fez Mikoshi ficar um pouco corada. Muito obrigada, Mikoshi. Mikoshi apenas olhou para outro lado tentando esconder o seu rosto vermelho. Uma pessoa tinha visto isso, e ela por alguma razão não gostou muito. Essa era Toua, que já tinha acabado de curar o Anubis. Goku entrou no seu castelo, aguardando o Anubis acordar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, deixem seus likes